Aleluia. Então vamos de café, né? Coração, alma, força e entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Doravante eu vou pedir ajuda, vocês podem assentar-se, se quiserem. Você é seguidor de quem? O que é preciso para quem é seguidor de alguém? Andar com ele. Parecer com ele. Porque ele é referência, porque ele é modelo, porque ele é mestre, porque ele é Senhor. Quem anda com ele, com o mestre, vamos dizer qualquer mestre. Quem aprende com a Coca-Cola não fala da Pepsi. Quem aprende de Jesus não fala como o mundo. Quem aprende com a luz não fala como as trevas. Quem é de Jesus não parece com o príncipe deste mundo em sentido nenhum. Estamos falando de modelo, não modelo aqueles modelos que não devem nem sequer referir-se, porque às vezes são modelos de depravação. Estamos falando de modelo ideal. Estamos falando de forma perfeita. Ninguém faz 1000 blocos numa forma quebrada. Seria falta de entendimento. O texto fala que nós devemos servir a Deus com entendimento. Que devemos renovar, transformar a nós mesmos pelo nosso entendimento. Nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar a mulher, queremos mudar o filho, queremos mudar o vizinho, queremos mudar o pastor, queremos mudar a ovelha, queremos mudar todo mundo. Mas o texto está dizendo que é para a gente mudar pela renovação do nosso entendimento. Textos de apoio. Quem quiser abrir, pode abrir, mas eu vou pedir ajuda aqui. 1 Timóteo 4,12. Vamos ler algumas referências, depois a gente comenta. Eu acho que isso é ser didático. Isso é objetivo. 1 Timóteo 4,12. Timóteo, ele era um presbítero. Um modelo de presbítero que a gente tem nos dias atuais é a instituição Assembleia de Deus, que coloca presbítero de cidade em cidade, ou de congregação em congregação, até que um dia ele se torne pastor e vá pastorear um campo maior de várias congregações. Aqui Paulo fala para Timóteo, que era um jovem, entende-se que ele não era nem casado, ele era um jovem, e ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo, seu modelo, seu padrão dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Tudo, nosso corpo, nossa mente, nosso olhar, nossas palavras, tudo que há em nós tem que ser conforme filho do reino. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, nos tornamos filhos do reino. Sim? Então diga amém. Se somos filhos do reino, se a gente saiu do reino das trevas, se a gente saiu do modelo não ideal, do modelo opressor, porque saímos do modelo que não prestava e continuamos parecido com o modelo que não prestava. É contrassenso. Tudo em nós tem que mudar, irmãos. A aparência física, o olhar, o falar, o proceder, tudo. Palavra. O nosso linguajar, muitos de nós não conseguimos mudar. Precisamos do
referencial daqueles que já mudaram. Muitos de nós não conseguem, tipo assim, a maneira de ver as coisas ainda é consumista, ainda de inveja, de cobiça. Precisamos daqueles que são referencial na palavra para nos ajudar a mudar. Por isso precisa de homens mais velhos, precisa de mulheres mais velhas, e aqui não estou falando de velhice, mas que tem mais tempo no Evangelho, que já tem maturidade, que já não é mais carnal, que já não é mais criança, para ensinar. Nós precisamos, e não é o pastor, porque tudo é o pastor. Se está errado as coisas na igreja, é o pastor. Mas quando está tudo bem, é porque a igreja é uma igreja maravilhosa. Se está tudo difícil, é o pastor. Se há frieza, é o pastor. Se as pessoas não se convertem, é o pastor. Se as pessoas não aceitam Jesus, é o pastor. Se as pessoas não congregam, é o pastor. Aí pastor Marconi disse que estava escrevendo um livro, matem logo o pastor. Então, a gente já perdeu o padrão daquilo que é o ideal de ser. Porque se somos seguidores de Cristo, nós não somos igual ao príncipe das trevas, que tudo distorce, que sempre é o outro. Satanás, ele colocou o pecado no coração do homem, no coração da mulher, e a acusação no coração do outro, e um era contra o outro, e ninguém assumia a sua culpa. Mas 1 Tessalonicenses 1, 6 a 9, depois a gente dá continuidade, são apenas palavras introdutórias, comentários ainda superficiais. 1 Tessalonicenses 6, 1, 6 até o 9. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, as pessoas dizem da Igreja Batista Portas Abertas, que porque segue aquilo que o pastor Luiz prega, que é a palavra de Deus, então eles agora, esse povo que congrega na Portas Abertas, é um modelo de igreja. Mas somos mesmo? Para tanto, é necessário ser imitador do pastor Luiz, no quesito ler a palavra, no quesito se dedicar a Deus, no quesito não se envolver com as coisas deste mundo, no quesito não se envolver com a corrupção deste mundo, nas coisas que a palavra de Deus ensina. Pastor Luiz tem sido, então se pastor Luiz tem sido e a igreja não segue o modelo, alguma coisa está errada. Queridos, temos um exemplo aqui, alguns exemplos de pessoas que fazem campanha em outras igrejas e eu sei, né? O que é campanha? A gente pode fazer aqui. Mas eu não posso, irmão, dar uma rosa vermelha e você pagar R$1.000 para ser curado. Porque essa não é a palavra de Deus. Você não pode trazer aqui uma oferta para colocar na casa de Deus, para você poder então comprar um carro. Que essa não é a palavra de Deus. Se alguém prega, eu não tenho obrigação de fazer isto. Eu tenho que seguir o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor Jesus disse. Ele veio trazer o Evangelho da graça. E o Evangelho da graça é de graça, não porque é barato, é porque tem um alto preço e nós não podemos pagar. Por isso Ele nos deu de graça para nos alcançar. Agora, quando você vai para a palavra, existem os sacrifícios. Quando alguém se apresenta diante de Deus, isso tem sido ensinado aqui, não se apresente de mão vazia. Porque quando você vai visitar uma autoridade política, civil, militar, qualquer que seja, é justo você levar um presente para ele. É justo você se apresentar diante dele com algo para honrá-lo. Deus, ele diz,
Se eu sou Deus, onde está a minha honra? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Vocês honram as suas autoridades, mas por que não me honram a mim? Então nós não queremos perverter a verdade do Evangelho. Nós queremos seguir a verdade do Evangelho. O modelo da Igreja Batista Portas Abertas é o modelo em termos de donativos, de autossobrevivência. Então, é justo em todas as associações que haja mantenedores. Quem quer ser sócio tem que ser mantenedor. Isso é óbvio, isso é justo, isso é bíblico, isso é legal. Isso é dentro do conceito de leis naturais no mundo desde a existência da terra. Adão, aliás, e Eva, todos os dias fazia suas ofertas a Deus dentro do contexto dele. Estavam na presença de Deus, o adorava, oferecia a Deus algo. Quando o homem pecou, Abel, que se converteu, entendeu que precisava oferecer sacrifícios de sangue, porque o sangue, ele tinha entendido que purificava o pecado e que vestia melhor do que as roupas que seus pais vestiram de folhas, porque as justiças humanas não nos cobrem das nossas injustiças, porque as nossas vestes que nós mesmos tecemos de santidade e de legalismo não nos encobre diante de Deus, mas as vestes da justiça de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto por nós para nos vestir com a sua justiça, esse sim nos encobre da ira de Deus. Por isso foi oferecido o Cordeiro, lá em Êxodo, o Cordeiro Pascual. Por isso foi passado o sangue sobre a casa, porque a vida, a casa, o lugar, a família que tiver coberto no sangue do Cordeiro, não sofrerá a ira de Deus. A justiça tem que ser de Deus e não de práticas inventadas humanas. Efésios 4, 23 e 5, 17. Tudo eu estou falando baseado em Romanos 12. Como hermenêutica distante dentro da Bíblia, você pode sair de Romanos e até o Gênesis, pode sair de Romanos e até o Apocalipse, porque é a palavra de Deus. Eu não estou fazendo uma hermenêutica humana, e sim bíblica. Mas depois eu volto explicitamente, especificamente para o texto. E vos renoveis no espírito de quê? Não foi o que coloquei ali. Você sabe seu nome? Sim. Você sabe de que país você é? Sim. Você sabe qual é seu idioma? Sim. Você sabe falar seu idioma? Sim. Porque quando nós temos uma mente natural, que tem cognição suficiente para interpretar, para aprender e para praticar as coisas que aprendemos, fazemos isto. Porque no Evangelho nós não conseguimos fazer isto? Porque a nossa mente, o nosso espírito não está renovado, a nossa mente está perturbada pelo Deus desse século, que engana e cega o entendimento dos incrédulos para não crer na verdade. Por isso as igrejas que pregam a verdade diminuem em certo sentido. Porque as pessoas querem, venha e receba a sua bênção. A sua palavra hoje é esta. Não, irmãos. A sua palavra hoje é esta. A sua palavra amanhã é esta. Porque esta é a palavra de Deus, é o Logos de Deus. Agora, quando nós temos uma palavra rema, está dentro da própria palavra de Deus. É uma palavra específica que você recebe e diz, é isso que eu preciso hoje. Mas o pastor não sabe. O pastor prega para todos. Se tiver 1 milhão que ouça essa mensagem e entender que precisa pelo Espírito, pela renovação do Espírito, vos renoveis no Espírito da vossa mente, ou seja, entendimento, capacidade de compreender, mente sujeita ao Espírito de Deus, porque
O homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual entende e discerne bem tudo, porque ele tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus penetrou as profundidades de Deus. Então as coisas naturais, elas são simples para nós, e tem muitas, ou a maioria, que não nos interessa. 5,17, já é. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Isso é um convite do Espírito de Deus a deixarmos a insensatez e entendermos qual é a vontade de Deus e vivermos. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita para quem? Para mim, para você. Para quem quiser experimentar, porque está falando para experimentar. Você sabe o gosto da laranja que eu chupei hoje à tarde? Eu sei, porque eu experimentei. Vocês precisam experimentar a vontade de Deus. Experimente viver a vontade de Deus. Haverá dor, haverá perseguição, haverá angústia, haverá decepções, haverá frustrações, sim. Mas com quem? Com pessoas que não querem entender que você está buscando fazer a vontade de Deus. Jesus disse: se ouviram a mim, ouvirão a vocês. Se rejeitaram a mim, rejeitarão a vocês. Mas saibam de uma coisa, que quem vos ouve a voz que eu estou enviando vocês, a mim me ouve, mas quem não ouve a vocês, não ouve a mim. Isso não é problema de quem fala o que Jesus mandou, é problema de quem não ouve. Mas a gente se preocupa com quem não ouve e deixamos de falar o que Deus mandou falar. Eu não quero que seja assim. Colossenses 3,12, para a gente voltar para Romanos e fazermos uma introdução direta à proposta da noite. Mas a gente viu que os textos, eles se completam. Se o nosso entendimento estivesse um pouco aberto, nem precisaria explanação. Só expor a palavra já seria suficiente, porque ela se completa. Então, queridos, como que fosse já a conclusão da mensagem, tendo sido lidos outros textos, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas. Não é superficialidade, é entranhas, emoção, coração, vida, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso expressa que o Espírito de Deus está nessa pessoa. Que essa pessoa seja eu. Então, queridos, leiamos de novo Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo, ele chega aqui no capítulo 12, se vocês voltarem a ler o capítulo do 1 ao 11, e fazendo uma síntese ou um resumo como eu fiz, vocês vão ver que ele fala de salvação do capítulo 1 ao 11. E aqui ele chega como que agora que nós somos salvos, no pressuposto que todo mundo que está nos ouvindo agora é salvo, ele está dizendo: rogo-vos, pois, quem? Irmãos. Não é o mundo. Ele não roga, irmão, ele não roga. Pessoa, se converta. Ímpio, deixa a sua impiedade. Ele está dizendo aos irmãos, está dizendo a mim e a você, pela compaixão de Deus. É como que ele dissesse assim: pela coisa que há de mais sagrado, pela coisa que há de mais pura, mais importante, mais maravilhosa, mais terrivelmente boa, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não sede conformados, não vos amoldeis. Não seja uma massa de modelar dentro de um molde imperfeito, que é o sistema maligno deste mundo, comandado pelo seu Deus, Satanás. Não vos acomodeis à ira, à mágoa, ao ressentimento, à dor, à angústia, à impureza, às devassidões, à idolatria, às bebedeiras. Não vos acomodeis a este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que eu vos falei esses 11 capítulos, eu quero dizer que vocês façam isto. Agora vocês não vão mais apenas ouvir, vocês vão praticar isto. Vocês vão experimentar isso, vocês vão viver isso. Vocês serão modelos para outros. Vocês deixarão a insensatez. Vocês estão ouvindo que eu estou falando de sacrifício. O que você tem sacrificado pelo seu Senhor? Se a gente voltasse lá no capítulo 6 ou 8, a gente ia encontrar Paulo dizendo assim: você que passava 10 dias no carnaval, rapaz, gastava todo o seu dinheiro lá, se embriagava, nem sabia se ia voltar. Agora se dedique muito mais ao reino de Deus. Você que gastava toda a sua força por coisas fúteis e que ele, como é que eu diria a palavra? Lhe surrupiava tudo. Emoções, capacidade cognitiva, dinheiro, força, prazeres. Você chegava em casa acabado, levava 15 dias, perdia emprego. Você não se dedica à obra de Deus. Você deveria se dedicar muito mais do que você se dedicava quando estava no pecado. É a palavra que ninguém quer ouvir, mas é a palavra que eu estou pregando. E é a palavra que eu tenho que pregar. Porque quando eu vou pregar a palavra de Deus, irmãos, eu não sei o que eu vou pregar. Porque se eu soubesse já o que eu vou pregar, eu já estaria no domínio do que Deus ele quer que você ouça. E Ele não me deu esse domínio, pertence a Ele. Talvez muitos nunca mais acessem o canal para ouvir. Talvez alguns parem de congregar aqui porque quer ouvir outra coisa. Irmão, hoje a sua bênção vai chegar. Vamos pegar aqui o violão. Vamos aqui, irmão. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Ele resolve sim. Mas a gente não vem aqui para satisfazer a nossa alma com soluções supérfluas de coisas que serão resolvidas se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Porque aos justos, quem é justificado, quem é comprado pelo sangue do Cordeiro, as bênçãos o seguem. Nós não trabalhamos por isso, nós trabalhamos por experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, nos primeiros 11 capítulos, Paulo fala do plano da salvação, e podemos ver isso de forma resumida, no capítulo 1, versículo 16 e 17, que Paulo ele diz: o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus e salvação para todo que crê. Primeiro de você, judeu, você que é inexcusável quando julga que esses ímpios, gentios, assim, você, crendo, a primeira salvação é para você, mas também para os gentios. Porque o Evangelho de Deus é poder e salvação para todo o que crê. Salvação. Entenda de forma plena a palavra salvação. Não apenas a salvação do pecado, mas a salvação da doença, da dor, a salvação da inclinação que você tinha. Não é apenas você ser perdoado, porque muita gente diz: Senhor, perdoa todos os meus pecados, mas continua pecando. Senhor, me tira do mundo, e Deus tira do mundo. E a pessoa se esconde na igreja, fica na igreja, mas o mundo está dentro da pessoa. Precisa deixar essa operação do Espírito, e pela capacidade de entender que foi dada a nós essa capacidade,
como está escrito em Romanos 6,14, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Ele mostra ainda a respeito do pecado. Capítulo 3 a gente vai encontrar, capítulo 6 a gente vai encontrar, né? A respeito do pecado, ele mostra que todos pecaram, ninguém pode se justificar diante de Deus, o salário do pecado é a morte. Ele mostra que a solução é a justificação em Cristo, que é o modelo de homem perfeito. Este é o modelo que temos que seguir, o padrão que devemos imitar. Quem? Romanos 3, 25 e 26, para a gente ter mais ênfase a isso que eu estou falando, porque eu estou fazendo um resumão de 11 capítulos para a gente falar do capítulo 12. Romanos 3, 25, falando de Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quando a gente peca, Deus está tendo paciência, porque se Deus ele fosse punir o pecado, a gente pecava e morria. Pecava, era fulminado. Mas quando a gente está pecando, a gente está provocando a paciência de Deus. E a Bíblia diz que Deus ele não é tardio, mas ele é longânimo, esperando que todos se arrependam para poder ser salvos. E aí acontece, versículo 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Alguém aqui tem fé em Jesus? Alguém aqui tem fé em Jesus? Declare isso publicamente. Eu tenho fé em Jesus. Então você é justificado por aquele que é justo. Ande conforme essa justificação, não ande mais conforme o pecado. A sua aparência física, emocional, veste, linguajar, trabalhar, proceder, à vista das pessoas ou não, tem que ser parecido com Jesus. Senão você não é discípulo dele. Senão eu não sou discípulo dele. Então nós temos um modelo de homem perfeito. Jesus. Vamos seguir seus passos. Diga amém. Vamos imitá-los. Vamos honrar nosso Pai Celestial como Ele fez. Todos pecaram, mas se a gente for voltar para Romanos 5, nós vamos encontrar que o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente, mas ele quis ser igual a Deus. Ele morreu. Jesus, aquele que é a expressão exata do Pai, o verdadeiro Deus e a vida eterna, sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, lá em Filipenses, mas voltando para Romanos, o que é que Ele fez? Assim como Adão pecou e todos morreram, Jesus morreu, para que todos vivam. Aquele que tinha vida, aleluia. Aquele que detém a vida, aquele que é a vida, morreu para que todos vivam. Aqueles que não detêm a vida, pecou e todos morreram. Então a gente vê o primeiro Adão e o último Adão. E nós temos esse referencial. E quando a gente está falando de modelo, padrão, exemplo, tipo assim, aqui tem um celular, tem a marca dele, tem o modelo dele específico. Se você quiser um do mesmo modelo, vai ser do mesmo lote, do mesmo ano, do mesmo dia, da mesma forma de fabricação. Se você quiser comprar, por exemplo, uma quantidade de piso, você tem que fazer uma encomenda. Porque senão o outro lote não será igual, vai ter sempre diferença. Porque o homem não consegue repetir modelo. Só se for feito logo dentro daquele lote. Então aquele padrão ali está estabelecido, né? Existem algumas coisas que conseguem se repetir, que é padronizado. Então, abrindo aspas, o padrão é uma norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria, ou por uma autoridade que é usada como base para estabelecer uma comparação. Aquilo que serve para ser imitado como modelo. Agora, falando-se de protótipo, por exemplo, uma forma de bloco, então ela é uma coisa só que você coloca tudo lá dentro, ela sai
mais ou menos repetida, porque o homem imperfeito não consegue repetir perfeitamente, mas você tem algo próximo do que era aquele primeiro bloco. Por exemplo, nós temos o modelo de Adão. Nós somos imperfeitos. Por isso Jesus veio para morrer por nós, para que a gente volte a ter a imagem e semelhança de quem? De Deus, que é a perfeição. Porém, como nós estamos ainda na carne do pecado, a gente vai vivendo, e cada dia que a gente vai obedecendo, é como a luz da aurora, a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até que a gente sejamos aperfeiçoados. Mas hoje, se eu estou em Cristo, requer-se que eu seja melhor do que ontem. Porque se eu não tiver melhor do que ontem, se eu tiver pior do que ontem, pior do que há 2 anos atrás, pior do que há 10 anos atrás, eu não estou em Cristo. É bom que a gente pense isso. Então, agora que vimos a respeito dessas coisas, somos convidados. Por gentileza, pode deixar o Romanos 12. Somos convidados. Observe o que é que nós temos em Romanos 12. No versículo 1, nós somos convidados a nos oferecermos em sacrifício vivo. Tem isso aí? Somos convidados a nos oferecermos como sacrifício vivo. Lembrando-se que quando fala de sacrifício e de culto e de oferta, Paulo, como fariseu, ele está se lembrando que no templo se fazia o quê? Se oferecia sacrifício. Sacrifício é uma vida se oferecida em lugar de outro. Mas aqui está dizendo que para nos oferecermos como sacrifício vivo. Se for sacrifício morto, não serve. Porque Jesus já morreu por nós. De uma vez por todas. Sacrifício eterno. Mas esse sacrifício aqui, a gente se lembra que antes dele havia sacrifício de animais e outros tipos de oferendas. O que é que nós temos aqui como convite? Oferecermos nosso corpo como sacrifício vivo. O que representa isto? O que representa isto? Sim, representa oferecer tudo. Porque se nem seu corpo é mais seu, o que mais é? Para a gente verdadeiramente ser cristão, consciente, com entendimento, com racionalidade, pelo Espírito de Deus, representa oferecer tudo. Enquanto nós, minha sandália, meu carro, meu corpo, vai ver. Ainda não estamos em Cristo. Ainda não estamos. Falamos que aceitamos Jesus, mas não entregamos nossa vida a Ele. Isso eu já prego aqui há anos. Precisamos entregar nossa vida a Jesus. A semana passada, quando Bruna pregou, eu disse: quem quer entregar sua vida a Jesus? Hoje eu digo: entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Você não vive só para ficar no celular, só para ficar no zap, só para ficar no sei o quê, para ganhar, para trabalhar, para comprar outro carro, para comprar outra casa, para comprar casa na praia. Isso não é vida de crente. Quem vive desse jeito não está voltando para a casa do Pai. Quem está voltando para a casa do Pai trabalha porque faz parte da sua vida de filho de Deus. Trabalhar porque é bom e é honesto e é a vontade de Deus e é boa e é perfeita e é agradável. É boa, agradável e perfeita. A gente não vive para comer. A gente come porque precisamos viver. A gente não trabalha para desfrutar das coisas. A gente desfruta das coisas porque trabalha. Nós invertemos tudo. Nós precisamos desinverter porque nós temos o Espírito de Deus que comanda a nossa mente. Eu já ouvi um pastor dizer: não quero que o Espírito controle a minha mente, não. Eu gosto daquele cântico. Espírito vem controlar todo o meu ser. Eu confundo um com o outro. Vem controlar o meu viver, o meu pensar,
o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, o meu viver. Meu falar, meu agir. Amém. O meu agir, tudo, tudo. Se somos controlados pelo Espírito de Deus, mas nós somos pessoas diferentes. A palavra, tudo junto e misturado, não combina com aqueles que são chamados para ser luz do mundo. Para quem está junto e misturado nas trevas e no pecado e na vontade carnal, perceba que há algo melhor. E não devemos ter medo de falar. Se Ele controla nosso falar, a gente tem que falar o que Ele manda. E não o que as pessoas querem. Ou seja, a primeira coisa que eu disse, agora que vimos a respeito dessas coisas que acabamos de falar, somos convidados a nos oferecermos em sacrifício vivo. Diga, eu sou convidado a oferecer-me como sacrifício vivo, a não me conformar com este mundo, mas me transformar pela renovação da minha mente. Então são três coisas: nos oferecermos em sacrifício vivo, não nos conformar, que é amoldar-se, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Isso é um ponto, e na sequência veremos a consequência de tudo isto, né? Repetindo, quando eu me ofereço, eu sou o quê? O sacrifício. Mas quando eu ofereço algo, eu sou o quê? O ofertante. E o que mais? O sacerdote. E o que mais? O altar. E dentro de tudo isso tem um lugar chamado templo. Nosso corpo é o templo do Espírito. É isso que somos convidados a fazer. Se a gente consegue entender isso, ok. Se não, é isso mesmo. É o que eu tenho aqui. Somos sacerdotes, somos ofertantes, porque oferecemos, somos também a oferta, porque oferecemos em algum lugar, então somos o altar. A pergunta é, somos mesmo? Sou mesmo tudo isso? Sou mesmo? Você pode perguntar, você é, mas você pode perguntar a si mesmo, sou mesmo? Sacerdote, altar, ofertante e o sacrifício? Mas deixa eu dizer, não é um sacrifício qualquer. Qual é o sacrifício? Mas qual é o sacrifício vivo? Qual é o sacrifício vivo? A nossa vida, o nosso tudo, o nosso ser, o nosso corpo, os nossos desejos. Temos que colocar diante da cruz de Cristo nossas frustrações, dores, angústias, mágoas, derrotas, perdas, medos, expectativas do futuro, colocar tudo diante da cruz e dizer, Senhor, está aqui, crucifica. Mas diante do altar de Deus, o que devemos colocar? Nossos sonhos, nossas alegrias, nossas expectativas de que vamos conquistar. Diga amém. Eu estou falando no sentido literal, vamos conquistar, vamos avançar, vamos realizar, vamos ser melhor do que agora. Tudo isso devemos oferecer no altar do sacrifício. Nossos sonhos, nossa formação, nosso emprego, nosso salário, ninguém vai dizer amém. Nosso salário, nossa família. A minha família eu consagrei a Deus antes dela existir. Os meus netos eu consagrei a Deus antes de ser casado. A minha geração que vai durar até a volta de Jesus está consagrada ao Senhor. A minha família foi gerada para Deus. A minha família foi criada para Deus. Antes de ensinar meu filho a estudar, eu ensinei a falar de Jesus.
Antes de ensinar para meus filhos a trabalhar, eu ensinei para eles que deveriam obedecer papai e mamãe. Porque é agradável a Deus, porque é vontade de Deus. Não porque eles são escravos, mas porque papai e mamãe também não são escravos. E hoje eles são homens. E a filha é uma mulher, mãe de família. O último está perto de se tornar isso também, mas sabe das suas responsabilidades. Porque temos que criar filhos para Deus. Devemos trabalhar para Deus. Devemos produzir para Deus. Tem gente aqui que Deus quer enriquecer. Vocês querem profecia? Mas Ele quer a sua riqueza para o reino dEle. E não para a sua arrogância, para sobrepor alguém, para pisar alguém, para atropelar alguém, para matar alguém. Ele quer a sua riqueza para a glória dEle. Ele quer enriquecer pessoas aqui. Aqui tem pessoas capazes de ser dono de grandes empresas. Tem pessoas aqui que podem ter uma grande renda sem nem demonstrar que tem. Porque tem talento, porque tem capacidade. Mas precisa viver para Deus, se oferecer como sacrifício vivo. Eu não tenho outro evangelho para pregar. Paulo elogiava os Tessalônicos. Leiam o livro de Tessalonicenses, foi ministrado aqui na escola dominical. Ele elogiava porque eles tinham seguido, ele disse, o meu evangelho. Por que não dizer, felizes aqueles que seguirem o evangelho do pastor Luiz? Quanto tempo eu estaria aqui falando isto? Pode ser que ele me chame amanhã. Alguém me perguntou, quando eu estava no funeral, se eu estava preparado. Eu disse que se eu estivesse preparado, ele teria me levado. Eu acho que falta alguma coisa. Quando ele completar, ele me chama. Mas a Bíblia diz que eu tenho que me preparar para a velhice e para a morte. Daqui a uns 40, 50 anos, eu devo estar ficando velho. Então eu tenho que me preparar para isso. Enquanto eu estiver jovem, eu tenho que estar me preparando para isso. Por exemplo, uma coisa que ninguém se prepara é para o funeral. Que assim, quem tiver é que se vire. Mas seria natural a pessoa preparar para o funeral. Quem é que vai ficar aqui para a semente? Agora, enquanto nós vivemos, nós devemos viver intensamente, irmãos. Dá bom dia, sorrir, dá abraço, abraço de cura. Ô meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Ô minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Ô vizinho, bom dia. Ó Deus, abençoa os vizinhos aqui da igreja, da direita, da esquerda, da frente e atrás. E ser bênção mesmo. Amém, irmãos? Então, nos oferecemos a Deus como sacrifício vivo, racional, santo e agradável a Deus. Nos oferecemos como culto racional, não mais com rituais representativos, mas conscientemente respondemos à compaixão de Deus revelada no sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Vocês não entenderam? Paulo, ele disse, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Quando você entrega seu corpo como sacrifício vivo, quando você entrega a sua vida, você está respondendo a essa compaixão, vivendo desta forma. Não nos conformar. Conformar é amoldar. Se a gente se amoldar a essa taça aqui, nós somos um líquido. E essa sociedade é líquida. Essa sociedade, ela é derretida pelo pecado. Ela se amolda a qualquer forma, só não a Deus. Porque Deus, ele tem um padrão único. Segunda Coríntios 4, 4 a 7. Entenda que não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis a este mundo, é o sistema de pecado regido por Satanás. Se a gente viver, irmãos, conforme o mundo, a gente está caminhando para a morte. Não vamos deixar nenhum legado. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O convite está feito. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos seus servos por amor de Jesus.
Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Você pode ser frágil, meu irmão. Eu sou frágil. Sou. Quando eu vou preparar uma mensagem dessa, eu acompanhei 2 grávidas recentemente. Eu estou como que engravidado da mensagem. E eu sofro durante a gestação, até ser concebida e vir à luz como eu estou aqui apresentando. Eu sofro porque eu não quero falar nada do meu próprio coração. Eu quero falar o que a palavra de Deus diz. Eu quero expor a palavra e não inventar filosofias e teorias humanas corrompidas por Satanás. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos. E a glória de Cristo tem que resplandecer na nossa face. Então é este o mundo que nós não devemos nos amoldar. Então nós somos convidados a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Estamos em Cristo. Estamos? E quem está em Cristo? 2 Coríntios 5:17. Somos convidados a nos transformarmos pela renovação da nossa mente, porque estamos em Cristo, então somos novas criaturas. Então nós somos espirituais e discernimos bem tudo, 2 Coríntios 2:15. Se você quiser anotar, somos espirituais, porque fomos transformados pela renovação da nossa mente, e estamos em Cristo, somos nova criatura. Somos espirituais e discernimos bem tudo. E se assim é, ponto 3:3, pertencemos a Cristo. Não somos de nós mesmos. Vamos ler o texto, 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. Nós não somos de nós mesmos. Então, repetindo, agora que ouvimos todas essas coisas de Romanos, todo Romanos, agora que vimos a respeito de Jesus Cristo, que é o sacrifício eterno a nosso favor, somos convidados a nos oferecermos em sacrifício vivo, que já falamos, não nos conformar ou amoldar este mundo, e somos convidados a nos transformarmos pela renovação da nossa mente, porque estamos em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura, é espiritual e discerne bem tudo, e não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Cristo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não pode colocar marca no seu corpo. Você não pode se vestir de qualquer jeito. Você não pode se arrumar de qualquer jeito. Você tem que se arrumar para Jesus. A esposa que é fiel não se arruma para o homem lá fora. Se arruma para o seu esposo. Se nós somos de Cristo, nós temos um esposo. Nós temos que nos arrumar para Ele, nos vestir para Ele e andar como que andamos com Ele. Porque nós somos dele. Nós não pertencemos a nós mesmos. Quando somos transformados pela renovação da nossa mente, nós somos espirituais e vivemos para Cristo, como Jesus disse em João 6:57. Recebam a palavra, irmãos. Anote essa palavra, porque Deus ele quer fazer alguma coisa conosco aqui. E nós não vamos ficar assim como nós estamos, não. Aqueles que são dele vai permanecer e vai dar fruto. Porque eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis frutos. Não é para sair por aí recebendo demônios, pessoas que não têm vida com Deus, colocando a mão sobre sua cabeça e você caindo de um lado, caindo de outro. Paulo falou a respeito dos falsos pregadores do Evangelho. Se não prega a palavra de Deus, se fica ali prometendo coisas que não pode cumprir, são falsos profetas. Acordem, acordem, acordem. E se demônios forem colocados lá, não venha para expulsar não, peça para eles mesmos expulsarem, porque não, meu ministério não é esse. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Veja seus atos, se coincide com alguém que vive para Jesus. Veja que se você está fazendo, o que você fala, como você age dentro de casa, como você age no trabalho, como você age no trânsito, se coincide com alguém que vive para Jesus. Se não, peça para Ele mudar. Diga: Jesus, entra na minha vida, eu me entrego a Ti, aonde você estiver. Aonde você estiver, Ele está esperando que você se entregue, que você se renda.
Ele é a autoridade que espera que você se renda. Você tem que tirar peio do João, Maria, religião, isso, aquilo, outro, pensamentos vãos, mágoa, ressentimento. Despojai-vos de tudo para encher-se do Espírito. Despojar-se do vinho velho para encher-se do novo. Nenhum vaso pode ser colocado um produto se tem outro. E a outra coisa, nós precisamos também ser vasos novos. Porque Jesus disse que o odre velho, se colocar vinho novo, ele rompe. Vinho velho coloca em odre velho, e vinho novo coloca-se em odre novo. O novo de Deus é o Espírito de Deus aqui presente, querendo encher vasos que sejam novos para a sua glória. A consequência para tudo isso, irmãos, como está escrito, é experimentarmos de forma prática a vontade de Deus. E a vontade de Deus é... Ele quer que você experimente isso. Você tem uma mente que é controlada pelo Espírito Santo. Mente. Por favor, vamos ler Provérbios 26. Eu acho que é o 3. Me veio aqui à mente. Os judeus, mente é propósito. É viver para Deus. É designar-se como de Deus, porque é de Deus, porque pertence a Deus, que foi escolhido por Ele, foi chamado por Ele, então vive para Ele. Acho que é. Não. Não é Isaías. Porque eu falei sem pensar. Aquele que tem a fé perfeita em Deus, porque crê em Deus. É Isaías. Isso. É a mesma coisa? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A sua mente tem que ser firme em Deus. Eu pertenço a Deus, eu vivo para Deus, eu vivo para servir a Ele, eu vivo para agradar a Ele. Se eu boto o lixo no saco e levo para fora, eu não faço para minha esposa, eu faço para Deus. Porque uma casa limpa e arrumada, ela é boa. E Deus gosta de uma casa limpa e arrumada. E é bom você ajudar a sua esposa, que ela não é sua escrava. É bom o filho ajudar a sua mãe e seu pai, porque eles não são seus escravos. É bom que a esposa, não, eu vou passar a roupa do meu esposo, porque ele não tem empregada. Eu vou colocar o botão, desculpe, o meu botão soltou aqui, pastora, não é indireta não. Ela sabe que não é. Eu descobri quando estava aqui, se alguém perceber que está sem botão aqui, mas está bem fechadinho. Não é direta para a pastora, que eu conversei com ela quando estava vestindo, né? Então, se fizer isto, não é para agradar o esposo, para ser vista, para receber aplausos. Porque quando a gente faz algo, a gente faz pela justiça de Deus e não pela honra que a gente recebe das pessoas. É bom ser reconhecido, mas se a gente faz tudo para ser reconhecido pelo pastor, o pastor não reconhece, o líder de louvor não reconhece, a líder das mulheres não reconhece, não faça. Faça, não serve. Você dá uma esmola se ninguém enviar. Ninguém me filmou aqui. Aquele cara deu uma esmolazinha e todo mundo filmou. Foi 1 milhão de visualização. Se você quer isso, faça isso. Mas você já recebeu a sua recompensa. Não tem nada a ver com Deus. É a sua vida de glórias humanas. Não tem nenhum valor. Então, a consequência para tudo isso, irmãos, é esta: experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos ficar em pé para concluirmos? Quem tem a mente firme em Deus, não é para transformar o mundo. Eu vi muitos gritarem, vamos mudar o mundo, mas não mudou a si mesmo, não mudou nada. As coisas se desandaram nas suas vidas. Nós temos que mudar a nós mesmos e sermos a luz do mundo. E aí o mundo vai ver um referencial. Então a minha conclusão é esta. Feche seus olhos para você ouvir melhor. Diga, sou convidado. Você que está ouvindo de casa, diga, sou convidado. Não apenas a seguir o modelo de Cristo, mas também ser modelo. No caso, sermos, a igreja. Exemplos dos fiéis e referências para aqueles que, mesmo não estando ainda no Evangelho,
buscam tais exemplos. Jesus disse para mim, diga seu nome: seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Pai, eu quero orar nesta hora. Teus filhos que entraram aqui com alguma dor, com alguma doença. Evangelista Domingos, fica aqui na frente. Alguém que vem à frente, você unge. Alguém que entrou aqui sentindo alguma dor, alguma enfermidade, que o Senhor honre essa pessoa, curando, não importa qual seja, fica aqui mesmo, não importa qual seja a enfermidade, porque não há difícil para o Senhor, não há impossível para quem crê em Ti. As pessoas que estão em casa, que ficaram doentes, recebam a cura, não importa qual seja a enfermidade. As pessoas que estão com algum problema em suas diversas áreas, é o Senhor nosso Deus, o provedor e o capaz para suprir cada uma das nossas necessidades, porque nós cremos em Ti, a nossa mente está firme em Ti. Libere a bênção da cura nesta noite, Jesus. Libere a bênção da libertação, que toda ação demoníaca, que toda enxaqueca, que toda dor de cabeça, que todo mal-estar, que tudo que é desagradável seja tirado nesta hora. Que todas as emoções sejam controladas pelo Espírito do Senhor nesta hora. Que toda angústia seja expulsa. Que os lares que ficaram em casa sejam alcançados pelo amor daqueles que vieram. Mulheres se convertam, homens se convertam, filhos se convertam, netos se convertam, sogro, sogra, parentes se convertam ao poder do Evangelho, ao Evangelho que é poder de Deus e salvação para todo o que crê, primeiro do judeu e depois de todos os demais seres humanos, porque para isso o Senhor veio. O Senhor pregou em Galileia, pregou na Judéia, pregou em Jerusalém, pregou em Samaria, pregou na Síria e em tantos lugares daquele mundo de Roma, naquele império do primeiro século. E o Senhor nos mandou aí e pregar e anunciar as boas novas de salvação. Que nesta noite a salvação chegue às casas que hoje ouvem, ou daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, quem sabe 100 anos. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja restauração, que haja conversão. Que o poder de Satanás seja quebrado em cada lar nesta noite. Que a igreja Portas Abertas seja instrumentos de bênçãos. Porque nós cremos no poder da palavra. Que a palavra rema seja liberada nesta hora. Porque o Senhor disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus nesta noite é de perfeição, é de ser agradável, é de ser boa as coisas na vida dessas pessoas. O Senhor quer que a gente esteja bem, o Senhor quer que a gente viva bem, o Senhor quer que a gente seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Que isso se cumpra nas nossas vidas, ó Pai. Abençoa aqueles que trabalharam durante este dia, ou dias antecedendo o que fizemos hoje, e que o Senhor traga bênçãos especiais sobre a vida dos que têm se dedicado no Teu reino. Que a obra que Satanás intentou parar seja feita de uma maneira muito mais surpreendente do que nós planejamos, porque o Senhor é o dono dessa terra, o Senhor é o dono das nossas vidas. A casa do Senhor será restaurada e outras serão edificadas por este ministério. Nós oramos, Pai, e consagramos tudo a Ti, no nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor.